Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, escutando o teu convite, Senhor, nos recessos de nossa alma, quando dissestes, vinde a mim, vós que sofreis, e que estáis sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aqui nós nos encontramos, Senhor, em busca do alívio da nossa alma e do conforto, Senhor, para o entendimento das adversidades e dificuldades que foram aparecendo em nossa caminhada. Administramos, Senhor, muitas delas, outras foram armazenadas na memória emocional e de vez em quando o Senhor vem à tona, ocasionando-nos tantas perturbações, angústias, que nem sabemos de onde vem. Nossa alma entristece. Nosso corpo sente o reflexo em dores, fragilidades, e muitas vezes, amado Cristo, a medicina convencional não consegue diminuir nem curar. Mas aí, Senhor, no nosso inconsciente, brotou o grito de esperança que havíamos esquecido e lembramos do teu convite. Amado Jesus, aqui estamos, entregando em tuas mãos, Senhor, a nossa esperança. Sabemos que somos frutos de nossas escolhas do passado e que não há como modificar o passado, Senhor. Mas compreendemos que podemos fazer novas escolhas e modificar o presente e construir, Senhor, um futuro diferente, repleto de paz, repleto de prosperidade física e espiritual. E é nisso que buscamos e é assim que acreditamos. Amado Jesus, abençoe esta casa que nos acolhe. Iluminar encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Estendei sobre aqueles que não conseguiram vir, que não venceram as intempéries da matéria, por motivos diversos. A luz do teu amor chegue sobre cada um. Abençoe os lares aqui representados, a família, os familiares. E no lar, Senhor, onde muitas vezes as forças trevosas adentram no oculto e fazem, Senhor, os distúrbios, as intemperanças, as brigas, os vícios, as dificuldades financeiras, as problemáticas psíquicas e espirituais, que tu possas convidar estes irmãos que ainda se encontram na contramão do bem, sobre o imperativo do amor aqui, Senhor, a virem e acolhemos. São irmãos necessitados assim como nós. E assim possam, Senhor, os lares encontrar o refrigério, o fortalecimento e estruturar-se como um templo de uma família cristã. Abençoai, amada, os trabalhadores desta casa santa, somos servos dos teus servos, aprendizes do teu evangelho. Que possamos, Senhor, fazer a tua vontade e espelhar a tua bela imagem. Abençoe o alimento que queremos tomar e servir. E rogamos tuas bênçãos por todos aqueles que de alguma forma, Senhor, contribuiu para que este alimento chegasse até a nós. Abençoai, Jesus, este caderno de prece, os nomes que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, aonde estiverem. Permita que um anjo amigo possa ir de encontro, Senhor, e derramar tuas bênçãos e fortalecer para que possam buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, Senhor, em cada recipiente, por misericórdia. Assim como transformastes água em vinho nas bodas de Canaã, transformai esta simples água, amado,
no mais precioso medicamento, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada ser, sejam colocados, Senhor, os medicamentos necessários, as ervas medicinais, acasaladas com as poderosas forças fluídicas do espaço celeste. E assim, ao ingerir, ou passarem suas dores ou feridas, possam os irmãos encontrarem a melhora, a cura, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, estenda tuas bênçãos sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, os irmãos que encontram-se abandonados pela sociedade, nas ruas, dementados. Onde houver, Senhor, um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o medo, esteja lá a tua presença de luz, de amor e bondade, de perdão. Amado Cristo, rogamos pelos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, por todos que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso, que possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus. Somos uma família, filhos do mesmo Pai. Que possamos cuidar uns dos outros, sob a dádiva da caridade, possamos construir a fraternidade universal do amor. Abençoai nosso país querido, esta bela nação, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Que o anjo Ismael, protetor dessa nação abençoada, possa abrir as asas e protegê-la diante de todas as investidas do mal, as inversões de valores, as construções da mentira, Senhor, dissipam-se e conceda aos homens de honra, de boa vontade, de fé, de luz e verdade, a coragem, a força e a sabedoria. Estendei sobre toda a humanidade, amado Jesus, tuas bênçãos santas e sagradas. Em especial, rogamos pelos países que encontram-se em conflitos bélicos, a região do Oriente Médio, Ucrânia, Rússia, e tantos outros, Senhor, com violências internas, com perseguições a cristãos. Ó, amado, desperte as almas, os espíritos, os governantes, e que possa, assim, o teu reino fazer-se na terra, de paz, de amor, de fraternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus. A evangelização em Cristo Jesus. Não há outro motivo para esta casa existir. Quando aqui assumia, naqueles tempos idos de 2004, eu perguntei ao nosso Senhor Jesus Cristo, à espiritualidade, aos seus propósitos, como deveria conduzir esta casa. Jesus Cristo, que havia me convidado com toda certeza, porque um espírito havia me falado que eu iria assumir uma casa nessa região, que não conhecia essa região, né? Disse que era para mim conduzir esta casa como se fosse a casa, um lar. E eu compreendi depois que era como se fosse a casa do Pai, onde os filhos voltam para reencontrar com o Pai. A parábola do filho pródigo. Este é o único propósito dessa casa existir. O Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes, aqueles que aqui aportam, às vezes pela primeira vez, eu peço perdão se alguma palavra que eu disser for na contramão da sua convicção, da sua opinião, e talvez até da religião que professa. Mas nós não falamos opinião pessoal aqui. Nós buscamos o Evangelho de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, isto confronta com as opiniões pessoais. As crenças que ainda não desenvolveram a capacidade da análise lógica, porque a fé é um ato intelectual, amar é um ato de inteligência. Só ama aquele que desenvolve sua capacidade intelectual. Porque nós sabemos
Todos nós sabemos que uma das bases de Jesus Cristo, a primeira base, ele falou que poderia resumir a lei, os profetas e todas as escrituras sagradas em apenas um mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. É o próximo como a si mesmo. É a base central do universo, é o amor. E quando nós falamos base central do universo, nós sabemos que Deus nos forneceu os elementos, Jesus Cristo fez o alicerce. Tá? Esse alicerce está pronto, Cristo o fez. Do alicerce para cima, é como construir uma casa, um prédio, um edifício. Dali para cima, nós é que escolhemos como vamos construir. O que nós colocaremos sobre este alicerce. Só que nós temos que compreender o seguinte: Paulo, que não foi e não é apóstolo de Cristo, mas intitulou-se apóstolo, porque Paulo não conheceu Cristo. Paulo conheceu o Cristo ressuscitado. É este que nós apresentamos a todos. Nós não apresentamos Cristo crucificado. Eu confio e creio em Cristo ressuscitado. Ele que verteu teu sangue e tua vida para nos mostrar o caminho e construir o alicerce firme, sólido. Então, Paulo que diz para nós que quem construir sobre o alicerce de Cristo Jesus, com palha, com ouro, pedras preciosas, com madeira, chegará o dia em que terá o juízo. Então, nesse juízo vem o fogo purificador. E o que sobrar é de quem construiu. E o que queimar, aquele que construiu ficará como um fogo que pegou em sua casa. Como? Como ficará? Está compreendendo esse belo ensinamento de Paulo? Construir com firmeza sobre o alicerce de Jesus Cristo, sobre a luz e a verdade em Cristo Jesus. E nós estamos vendo os alicerces firmes de Jesus Cristo sendo construídos ilusões. Então, por que nós vamos acreditar que estas construções perdurarão? Chegará um momento que nossa vida ficará abalada. É o que está acontecendo na humanidade. Construiu sobre ouro, construiu em cima de uma fé cega, construiu em cima do alicerce de Jesus Cristo, palha, construiu em madeira. O fogo da verdade, o fogo purificador, chamado-se juízo final, nós sabemos que tudo começa na matéria orgânica, na água, tudo termina no fogo. Todos nós sabemos disso. Cristo nos falou que nós, para encontrar o reino de Deus, nós temos que nascer da água e do Espírito. Então, tudo inicia-se, um processo da reencarnação. Tudo inicia-se na água, tudo termina no fogo, na matéria. Então, quando construímos em cima da matéria a nossa existência, a nossa vida, chegará um momento que tudo vai se ruir e ficaremos como aquele que perdeu tudo. Como que fica? Você já assistiu, com toda certeza, eu já assisti muitas vezes, como fica uma família quando vem um enchente, quando vem um fogo, não é? E ele não escolhe nem religião, nem crença, nem opinião, nem nível intelectual, social. O fogo vem e destrói tudo. A pessoa senta e fica lá olhando as cinzas, desesperado, quando não tem o que se apegar. Isto é, essa grande metáfora de Paulo. Construir em cima de alicerces sólidos, com escolhas sólidas na construção. Isso é a fé raciocinada. Isso é a fé para a vida eterna. Então, vem as problemáticas, vem o fogo, vem o vento, não abala nada. Vem as intrigas, vem as perseguições, não abala nada. Foi construído com matéria sólida, em cima do alicerce sólido de Jesus Cristo, dado por nosso Pai e Criador. Compreende isso? Então, agora,
que estamos vivendo a era da verdade e as etapas das dúvidas, aonde toda a humanidade agora passou a ser cacique e acabou os índios, todo mundo se encontra no direito de dar opinião e encontra-se, né, na sabedoria das opiniões, e situações patafúrdias estão construindo fé em cima de valores ilusórios, em cima de templos de ouro, né? Em cima de templos de vaidade, em cima de templos de opiniões. Aí acontece que chega um momento, o apogeu nesse processo, porque nós estamos numa condição de prosperidade material no mundo, não é? Só não se prospera aquelas pessoas que muitas vezes, né, ficam mais na retaguarda da inércia, ou aqueles que querem abocanhar também além de suas capacidades físicas, né, intelectuais, mas dentro de um nível médio de existência de vida material, todos conseguem. Então, nesses aspectos, pode até viver uma vida material tranquila, mas chega no momento que aquilo nada mais supre a sua angústia e a sua fragilidade íntima interna. Fica na carência. Conheci, tem pouco tempo, uma esposa, senhora, dos homens mais ricos do estado de Goiás. Que ela conseguia morar numa casa construída por ela, compra o terreno, virgem, feito, gastava 500 mil, 1 milhão para construir uma casa, não conseguia viver 3 anos na casa. Entrava em depressão. E pasmem, ela, se estiver viva ainda, tem 2 vestidos. 2 vestidos. Por que ela não tem 3, nem 4, nem meia dúzia, nem 200, que ela poderia comprar por dia do que o marido ganha, né? Ganhava porque ele já morreu. Ele fez tratamento aqui. Por quê? Porque ela tinha medo de ficar pobre. Então, entra no paradoxo da loucura de que constrói uma casa de 500 mil reais, isso há 10, 15, 20 anos atrás, mas não compra 3 vestidos porque tem medo de gastar o dinheiro e ficar pobre. Um vestido, vamos falar, um vestido mais ou menos uns 200 reais. Né? Mas gasta 500 mil para construir uma casa. Compreende isso? Com usinas de álcool, com mais de 1000 alqueires de terras bem localizadas, não é lá no fim do mundo, não é? Próximo uma capital, 200 quilômetros. Mas tem medo de ficar pobre. Então chega nesse estágio de loucura sem a compreensão de uma realidade profunda entre matéria e espírito, entre ser e existir, entre ter e ser. Entre usufruto. Compreende? Não sabe. Perde o sentido. Isso é para aquela pessoa que encontra-se nisso, fica-se como se fosse natural, ela acredita naquilo. Então, Paulo nos convida para que nós possamos, sabe, plantar, mas entender que a semente eu posso plantar, mas quem deu a semente foi Deus. Só Ele que vai fazer ela germinar. E que a semente que eu escolher plantar, ela vai nascer. E eu terei que colher. Compreende isso? Então, Paulo nos aconselha extraordinariamente. Veja que mensagem fantástica. Às vezes a gente tem dificuldade de entender. Está lá em Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6. Em minha carta escrevi para vocês não se relacionarem com gente imoral. Preste atenção. Porque se nós relacionamos com gente imoral, nós começamos a construir hábitos, exemplos que se transformarão em imoralidade. É só questão de tempo. Isso é igual quando a gente viaja para o Nordeste, né? Aí você já começa, você fica um mês lá, você já começa falando coisa igualzinho o nordestino, né? Chega lá, você fica, e quando eles vêm para cá, já começa a fazer igual na porta, né? Amor, portal, né? Entende isso? Você vai para o Rio de Janeiro, você já começa a falar 2 mais 2, né? Aí você não quer falar nem 4, porque 4 não tem como puxar o S, né?
Compreende isso? Então, assim, a convivência vai dando ali uma naturalidade das coisas. Então, Paulo adverte para nós. Nós temos o alicerce em Cristo, todos nós temos. Todos nós temos. Agora, a problemática é construir em cima desse alicerce, aí a escolha é pessoal. Não quis dizer que vocês devam separar-se dos imorais deste mundo, ou dos avarentos, ladrões, idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Pronto. Não tem como, nós vamos conviver com toda espécie de tipo de pessoas. É? Às vezes, algumas pessoas chegam em mim e falam, nossa, a vida está difícil conviver, está difícil ter relação interpessoal, está difícil, tá, então melhora. Melhora, porque se você melhorar, você sai desse planeta. Se você ficar igual às pessoas, você não vai sair nunca daqui. Está compreendendo? Essa é a chave, esse é o código. Não adianta você falar, meu Deus, eu moro num país que é corrupto, meu Deus, as pessoas são idólatras, são falsas, são mentirosas. Por quê? Porque você precisa melhorar também. Se você melhorar, você afasta delas. No campo espiritual, porque no campo físico nós temos que conviver com todos, não tem jeito. Mas preste atenção no que Paulo fala. Não, escrevi que vocês não devem associar-se. Veja só, aí chegou agora uma chave de ouro. Nós vamos conviver com todos, mas não podemos associar-se com as pessoas que ainda estão construindo castelo de areia para suas vidas como personalidade e escolhas de vida. Não devem associar com alguém que traz o nome de irmão. E, no entanto, é imoral. Então, quando nós intitulamos irmãos, há uma proximidade maior. Há uma proximidade maior. Então, estes que há dentro do seu círculo de vida, têm que fazer essas escolhas. Não pode associar com qualquer um por causa de um título, por causa de um trabalho, por causa de uma opinião, de uma opção ou de um sentimento. Eu gosto de fulano, o cara é tão bacana, mas o cara é imoral. Então você, com o passar do tempo, começará a achar o imoral muito natural. E aonde está construindo um castelo em cima de insólidos. Vai ruir. Chegará um momento que vai ruir. Um irmão que é imoral, avarento, idólatra, caluniador, beberrão ou ladrão. Com pessoas assim, vocês não devem nem sentar-se à mesa. O conselho é profundo, não é? O conselho é profundo. Desde menino eu escutava meus pais falarem. Conta-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Cuidado, escolha as tuas companhias, meu filho. Né? Compreende? E eu era rapazotinho ali, de 8, 10 anos. Morava ali na 44, ali hoje é a feira, as lojas da 44, ali era a Casa das Estradas, né? A estação ferroviária. Né? E logo abaixo tinha ali aquelas favelas, e eu tinha tinha amizade com algumas pessoas, só que quando eles foram crescendo, eles escolheram um caminho enorme, drogas, crimes, e eu achava natural, porque nós tínhamos crescido próximo, então jogava bola nos campinhos ali da região e tal, e meu pai falou, olha, ele agora escolheu outro caminho, toma cuidado, né? Se ele usa droga e você está junto, todo mundo vai pensar que você também é usuário, aí se a polícia baixar e ele tiver com droga, os dois vão presos, até você provar, né? Aquele velho ditado, até você provar que focinho de porco não é tomada, né? Você já passou por processos muito delicados na cadeia, na prisão. Né? Então é isso que a sabedoria dos nossos antepassados está aqui em Paulo. Nós temos que aprender a escolher quem vai sentar à mesa conosco. Compreende isso? É muito delicado. Por acaso,
compete a mim julgar aqueles que estão fora? Não. Não são os de dentro que vocês devem julgar. Deus é quem vai julgar os que estão fora. Afastem-se do meio de vocês o homem mau. Pronto. Está aqui a primeira parte do nosso entendimento. Base, construir um alicerce. Aprender a construir relacionamentos que edifiquem e que nos acompanhem em rumo a Cristo, se nós escolhemos seguir a Cristo. Porque cada um escolhe seu caminho, isso é natural. Agora, ter a compreensão que aquilo que você escolhe, você vai recolher, você vai receber, e aquilo que tu planta, você vai colher, então isso já é uma lucidez de verdade. E se você está escolhendo construir castelo sobre areia, você tem que entender que todo o tempo de construção você está jogando fora. Porque chegará um momento que a areia abalará e você verá seu castelo ruído. Não estamos falando de questões materiais, porque na matéria nada é seu, tudo é usufruto. Como diz o velho ditado, caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada. O que nós estamos falando é sobre a alma. E que o que Paulo e que Cristo nos falou é sobre o Espírito eterno. Então você coloca uma filosofia de vida religiosa sobre uma religião material, chegará no momento que aquela religião, na materialidade que você viveu, ela será queimada, destruída, e você ficará como aquele que perdeu tudo, tendo que recomeçar tudo de novo. A única coisa que não se perderá é o quê? É o alicerce de Jesus Cristo. Então terá que começar lá no alicerce de novo a sua construção. Nós temos uma esperança, mas essa esperança, ela só consola, não resolve, que somos eternos. Que existem as encarnações, beleza. Mas que cada vez mais ficará mais difícil no processo de quem tem conhecimento e despreza o conhecimento e faz escolhas por ego. Escolhas por ego. Aí a coisa já fica mais difícil. Compreende isso? Posso fazer tudo o que quero, Paulo continua. Preste atenção nisso. Posso fazer tudo o que eu quiser. Nós somos livres, não somos? Estamos num país quase relativamente livre, né? Só não pode falar algumas coisas, né? Que já foi totalmente livre, mas posso fazer o que eu quero. Paulo continua. Sim, mas nem tudo me convém. Aí já é a parte da capacidade intelectual da criatura. Isso não é questão de religião. Isso é questão de religiosidade. Isso é questão de crescimento espiritual. Se você, nós aqui, que nós já temos um certo princípio de entendimento espiritual, você vê, não estou falando mal de nenhuma religião, nenhuma forma expressiva, não, de religião não, tá? Mas se você vê uma pessoa titulando-se xamã, pegar um porquinho da Índia, abrir todinho, ficar olhando os órgãos internos para abrir a evidência e enxergar aquilo que vai acontecer, o que você vai achar? É um crime, né? Pois é, tem muita gente fazendo isso. E aí, como se não bastasse lá, aí pega e toma um chazinho de ayahuasca. Que para mim é alucinógeno, mas para eles é a comunicação, é o portal para encontrar-se com o eterno, com os espíritos ancestrais, que vai ampliar as percepções. E isto é propagado abertamente com muita ênfase para quem está dentro. Qual o resultado disso? Qual o resultado? Isso está construindo o quê? Em cima do alicerce sólido de Jesus Cristo. Porque ele falou que seria ele o último cordeiro. Ah, então não tem cordeiro, agora tem porquinho da Índia. Aí pode. Compreende isso? Então nós temos que entender que tudo, nós podemos fazer qualquer coisa.
Mas pouca coisa nos convém, por quê? Porque se construirmos sobre alicerce, a ilusão em alicerce sólido, a ilusão queimará. Porque o fogo purificador queimará tudo aquilo que foi construído na matéria, falando-se que é fé. Dedicando-se à questão religiosa do ego humano, da posse humana, do desejo materializado humano. Nós estamos na era do espírito. Nós estamos na era da capacidade intelectual. Só que nós estamos desprezando isso, por quê? Porque nós queremos que um IA decida por nós. Nós queremos que um computador que foi criado pelo homem, armazenado milhões de informações, decidam por nós. Que decida o que nós comemos, que nós bebemos, que pode, o que não pode. Compreende isso? E que vai dizer que a religião é a escravização do homem, mas eu acredito também nisso. A religião escraviza o homem, a religiosidade liberta o homem. A espiritualização liberta o homem. Então, a fé raciocinada, ela edifica a criatura em bases sólidas. A capacidade intelectual, a obediência e a vivência nos moldes de Jesus Cristo. Aí se edifica a criatura. Paulo continua. Posso fazer tudo o que quero, mas não deixarei que nada me escravize. Entendeu aí? Compreendeu aí? A religião que escraviza um ser, ela é só religião. Ela não é religiosidade. Esclarecimento. Cristo deu a base, esclareceu-nos como devemos construir em cima desta base. Mas a partir do momento que eu pego a base de Jesus Cristo e pego minha opinião e começo a construir, eu estou construindo em base sólida com materiais insólidos. E o primeiro fogo vai destruir tudo. Se eu busco na preguiça, na ociosidade, queimarei o tempo. Se eu busco no ouro, o ouro se perderá, os ladrões levará. Se eu pego na madeira, a madeira queimará. E assim por diante. Se eu construir sobre sólidos pensamentos, sentimentos em Cristo Jesus, nada queima. Compreende isso? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Sim. Mas Deus destruirá os dois. Ora, o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a vós pelo seu poder. Nós não somos o que comemos. Nós não somos as coisas da matéria. Tudo isso acabará. Nós somos espíritos eternos. Se não construirmos bases sólidas no campo dos sentimentos, tudo queimará. Amar, perdoar, compreender a grandeza de que nós temos escolhas. Podem agredir o corpo, podem agredir aquilo que é matéria, mas não podemos deixar ser contaminado em espírito. Não podemos deixar ninguém levar a paz da nossa alma. Quantas vezes, me perdoe se é alguém que tem hábitos, mas quantas vezes eu vi irmãos em Cristo, em religião, defenderem que podem beber. Podem, mas não devem. Viu a diferença? Qual é a diferença de beber uma bebida alcoólica ou de um chá de ayahuasca? Nenhuma. As duas são alucinógenas. As duas agradarão a matéria. E em momentos, você sabe cientificamente como que funciona isso? É uma coisa muito simples. Qualquer substância alucinógena que aumenta suas percepções, seja até de um simples comprimido, seja de um medo, quando o seu corpo seu cérebro joga adrenalina, joga cortisol, joga todas essas, essas energias, ele abre suas percepções, suas capacidades sensoriais. Abrem. Os alucinógenos também. Abrem. E só que aí entra uma situação muito interessante, de que muita gente finge que não acredita, ou que não existe, ou que não quer ver.
Nós estamos num planeta que se chama o quê, por acaso? Dentro da escala infinita do Criador, nós estamos em qual categoria? Você sabe? A segunda. Com o pé na primeira. Mundo primitivo, mundo de expiação e prova. Então a Terra está na segunda escala da evolução evolutiva rumo a Deus. E nós acreditamos que somos os mais bambambam do universo, né? Então, sabendo, vou fazer um exemplo simples. Você mora num apartamento dentro de um presídio. Quem é que tem em sua volta? Só santo. Só santo, né? Encarnado e desencarnado. Você já foi lá? Eu frequentei muito esse pai. Visitante, tá? Visitava. Fazia culto lá. Todo mundo lá era espírita quando eu chegava. Quando eu ia embora, eles olhavam qual que era quem estava vindo. Era evangélico? Todos eram evangélicos. Se era católico, eles olhavam, todos eram católicos. Eu deixava um evangelho, tudo estava escondido. Na hora que você chegava, você só chegasse de surpresa, estava a Bíblia lá, o evangelho. Aí, isso é real, né? Então eu via, eu sentia, eu tenho sensibilidade, eu sentia o mundo astral. Duas coisas que tinham cheiro, que impregnava o corpo, que, sabe, pegajoso. Era o cheiro de violência, morte e o cheiro de sexualidade. Então, nós estamos em um presídio. Compreende isso? A Terra é um presídio. Então, se você abre suas percepções sensoriais inferiores, quem que você vai comunicar? Quem você vai aproximar? Quem adentrará dentro do seu campo mental? Quem adentrará dentro das suas percepções sensoriais, dentro do seu sistema nervoso, que tem a condição de acessar as suas memórias existenciais, que tem condição de ler nos arquivos do seu inconsciente as suas fragilidades, aquilo que te algema as escravizações. Então Paulo disse, olha, eu posso tudo, mas pouco me convém. Então, aqueles que defendem este processo, sim, você pode, só que existe uma consequência. Que a partir dali sua vida vai começar cada vez ser mais difícil no campo da convivência com você mesmo aqui dentro. E aqui, quando vier aquelas crises existenciais, quando vier aquelas multidões de conversas e palavras dentro da sua cabeça, quando vier as energias que você fica nervoso, que você fica com raiva, que você fica triste, que você fica apático, que você não consegue lembrar de nada da agora, mas você começa a ter visões de um passado que você nem lembra mais, quando você começa a lembrar de situações desde o berço da infância, ruins, só ruins. Da onde saiu isso? Deste acesso negativo que veio em suas percepções extrasensoriais. Compreende isso? Então, as religiões que acessam a materialidade de rituais fazem este aprisionamento, esta escravização, que é o que Paulo nos fala. Quer se libertar? E Paulo sabia disso. Por quê? Porque ele fez isso. Ele viveu na carne, em espírito, tudo isso. Porque ele foi o maior perseguidor e matador de cristão. Saulo transpirava sangue, morte, violência, assassinato. Ele passava 24 horas planejando quem ia matar. Ele só adentrava-se dentro da vida da pessoa, buscando um motivo para impor a vontade sanguinolenta que ele tinha na alma. Mas até encontrar com Jesus Cristo ressuscitado nas portas de Damasco. Então ele compreendeu isso. Ele nos alerta sobre isso. Compreende isso? Então são momentos muito delicados na nossa vida, na individualidade de cada um.
Não se apegue às convenções religiosas. Essas não vão te salvar. Aos rituais religiosos, esses não vão te salvar. Encontre Cristo ressuscitado, a mensagem viva. Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ame o irmão, mas compreenda que o irmão é filho de Deus, mas você tem uma distância a colocar. Uns você pode abraçar, outros você tem que abanar as mãos de longe. Não sente na mesa com aqueles que sentam na mesa ali articulando propósitos para fazer coisas ruins. Traga para dentro da tua alma a mensagem sublime. Olha, é só você ler o Sermão da Montanha. Se você ler o Sermão da Montanha, ali está todo o roteiro de uma existência para nós segura. Não despreze, você é imortal. Eu não acredito em reencarnação. Não acreditar é opinião. Baseado em que você não acredita? Acreditando ou não, prepare para ela, porque você vai morrer. Acreditando ou não, depois de você morrer, vai ter um planejamento celestial para você renascer. E nesse renascimento, você queira ou não queira, a questão é o seguinte, você pode burlar, tem espírito que burla a reencarnação. Ele vai burlando a reencarnação. 10 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300, 400, 500, 1000 anos, ele burla. Mas só que quanto mais ele distancia da reencarnação, ele perde a forma humana. Aí é onde cria-se os quadros dantescos, porque ele vai ficando transformando-se em formas animalescas que nós conhecemos como demônios. Entende aí? Vai perdendo a forma humana. E a forma que ele vai se encontrando em espírito é de acordo com aquilo que está na sua memória existencial. De aprisionamento e negação, aprisionamento da matéria e negação das leis de Deus. Então ele perde a imagem e semelhança do Criador. Aí ele passa a construir a imagem e semelhança naquilo que ele tem medo ou naquilo que ele mais acredita como violência. Então é uma proposta extraordinária que Cristo nos faz, Paulo nos apresenta, de começar a construir sem ser escravo da materialidade ou da religião, mas da religiosidade. Você não precisa modificar sua crença religiosa. Você precisa adaptar-se à proposta de Jesus Cristo. Compreende isso? Quer um exemplo simples? Lembra quando a igreja de Notre Dame pegou fogo? Fizeram um aparato mundial para reconstruí-la, certo? Na mesma semana, dezenas de cidades na África foram alagadas. Mais de 400 mil pessoas ficaram sem casa, com fome, sem alimento, sem direito de trabalhar. A igreja de Notre Dame conquistou 3,5 milhões de dólares, nem foi dólar, foi de euros, né? Mandaram para a África 300 mil dólares. Compreendeu aí? Uma igreja suntuosa tem mais valor do que a vida de 400 mil pessoas. Isso é construir em cima do alicerce de Jesus Cristo em ouro. Chegará o fogo purificador daqueles que escolheram fazer essa construção e daqueles que vão abraçando essas escolhas. Aos olhos de Deus, qualquer criança sabe disso. Qual seria mais importante? Você fazer alguma coisa na matéria ou você sustentará a fome de alguém que está morrendo? Qualquer criança sabe disso. Qualquer criança que tiver um mínimo de despertar espiritual. Compreende isso? Não vamos gastar 100 reais numa comida. Vamos comer por 20 reais e vamos dar ali para aqueles que estão com fome. A gente vê isso nesses eventos sociais que fazem. Então, creia, é um momento de despertar. Não desperdice esse momento. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quando chegará o outro. Nós não saberemos quando nós teremos essa capacidade consciencial de enxergar a verdade e a realidade.
Sabe qual a maior luta? É conosco mesmo, quebrar nossos paradigmas existenciais do passado e fazer uma nova plantação em cima do alicerce que Cristo nos deixou com sangue, com sacrifício. Mas não foi em vão. Não foi. Porque um dia nós vamos despertar. É melhor que seja rápido, né? Amém? Quanto mais rápido despertar, mais rápido será a transformação. Creia em uma coisa muito séria. Todo despertar é sofrido. Num planeta de provas e expiações. Você sabia quantos por cento de pessoas querem despertar na face da Terra? Na estatística minha, não. Sabe quantos por cento de pessoas querem despertar na face da Terra? 6%. 6%. 94% das pessoas estão dormindo. 6%. Mas cada um faz suas escolhas. Amém? Alguém quer dizer algo? Falar algo? Perguntar algo? Vamos fechar nossos olhos. Inspirar profundamente. Obrigado, Jesus. Pelos motivos que nos trouxeram, Senhor, a esta casa de amor, a este tempo. Obrigado, Senhor, pela vida. Muitas vezes, Senhor, entramos na contramão, pois distanciamos das tuas verdades e acreditamos que as dificuldades são para nos castigar. Mas tu mostra-nos que as dificuldades são para nos ressuscitar, para despertar-nos, para acordar para a verdade. Então, obrigado pelas dificuldades que estão cada dia nos despertando para a realidade eterna e espiritual, Senhor. Agradecidos por tudo e por tanto, Senhor, em tuas mãos santas e sagradas, nossas vidas entregamos. Rogando que possa nos acompanhar de retorno aos nossos lares. Que possamos levar, Senhor, a tua mensagem na alma. E sem dizer uma única palavra, todos aqueles que aproximarem de nós sintam a tua presença. Pela doce emanação da tua energia que está em nosso coração. Graças te damos, Cristo Jesus. E assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo da minha alma a presença de cada um. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o seu coração. Rogo que Jesus Cristo nos ilumine e que nos dê a força e a coragem para caminhar sempre nesse caminho da verdade e do bem, independente dos sacrifícios que serão necessários fazer. Que a paz esteja em nós. Amém?